Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar de doenças ocupacionais, mais especificamente da síndrome do túnel do carpo. Vamos lá? A síndrome do túnel do carpo é uma das patologias mais frequentes da extremidade do membro superior, afetando punhos, mãos e dedos, e ela leva a um percentual considerável de incapacitações e tem uma íntima relação com as atividades de trabalho. Nós percebemos que existe um percentual muito grande de trabalhadores, principalmente aqueles que estão em atividades repetitivas ou que exigem aplicação de força do membro superior, que desenvolvem essa patologia e ela tem uma característica crônica, ela tem uma característica incapacitante e muitas vezes mesmo com a cirurgia as pessoas não conseguem mais voltar a 100% da sua funcionalidade. Então o percentual de incapacitação ele é relativamente grande e daí a importância para a gente do estudo da síndrome do túnel do carpo. Então como caracterização, como definição, nós temos aqui que é uma síndrome caracterizada pela compressão do nervo mediano em sua passagem pelo canal ou pelo túnel do carpo. O túnel do carpo é uma estrutura que fica aqui na região do punho. Eu vou deixar um card aqui em cima, de um vídeo nosso que fala sobre a articulação do punho e fala sobre as mãos, para que vocês possam entender a questão anatômica, mas brevemente o espaço aqui é muito reduzido. E aqui passa, além do nervo mediano, outras estruturas, como tendões, como vasos sanguíneos, e pode ser que por uma hipersolicitação, esse canal fica muito estreito, devido à inflamação desses tendões, à inflamação do nervo mediano, e aí caracteriza essa síndrome compressiva. Nós vamos falar mais um pouquinho à frente sobre os sinais e sintomas, o quadro clínico, mas basicamente o maior foco da patologia, o maior objetivo nosso enquanto prevencionistas é evitar justamente essa compressão. Ela é uma síndrome compressiva e aí tudo que está daqui para frente, de onde acontece essa compressão, isto é, mãos e dedos, nós teremos sintomas de perda de força, irradiação, como sinais de choque e assim por diante, tá ok? Então, aqui dando continuidade, nós temos vários fatores ocupacionais que estão relacionados à síndrome do túnel do carpo. Isso aqui, inclusive, nos manuais do Ministério da Saúde, e que é onde a gente tem lá a descrição das Ler-Dort, a gente pode encontrar essas características. Então, tarefas que exigem gestos repetitivos e aplicação de forças. O frio é um fator associado, justamente porque a fricção dos tendões ela fica mais rígida, as nossas articulações ficam com mais dificuldade de movimentação, então o frio é um agente potencializador. Amplitude de movimentos extremas de punho associado à aplicação de força, então sempre que o trabalhador precisa desempenhar suas funções nos extremos de amplitude, isso significa no final da flexão, no final da extensão, ou com desvios ulnar e radial, e principalmente quando eu associo isso à necessidade de aplicar forças, eu tenho um fator de risco muito importante aqui. E as vibrações também tradicionalmente estão associadas ao aparecimento da síndrome do túnel do carpo. Não é, como eu disse, uma exclusividade das atividades de trabalho. Nós podemos ter pessoas que estão expostas a essas condições e nunca vão desenvolver a patologia, assim como nós temos pessoas que desenvolvem a patologia e não estão no mercado de trabalho. Então, nós não temos uma relação direta, não significa que a pessoa que desenvolve uma atividade repetitiva, que ela vai com certeza desenvolver a síndrome do túnel do carpo. A mesma coisa com a questão da aplicação de forças. Mas nós percebemos, inclusive estatisticamente, pelos índices de afastamento e de acidentes do trabalho, que as pessoas que estão expostas a essas condições, em especial atividades com vibração de membro superior, atividades repetitivas e aplicação de forças, têm uma maior chance do desenvolvimento da patologia, ok? Algumas profissões que também são listadas pelo manual e pelas estatísticas do
do INSS, por exemplo, operadores de caixa, isso mais antigamente, hoje já num índice menor devido a todas as mudanças, né, e todas as regulações trazidas pela NR17 e por outras normativas, costureiras, né, atividade repetitiva associada à aplicação de forças, trabalho em abatedouros, né, os frigoríficos, linhas de montagem, mas outras tantas atividades, né? Como eu disse, mais importante até do que a gente entender as profissões relacionadas é a gente entender aqueles fatores de risco e sempre que nós identificarmos esses fatores de risco que a gente possa agir na causa raiz, né? Tentar eliminar o problema para que lá na frente não venham a aparecer as doenças e, consequentemente, os afastamentos e os acidentes de trabalho, tá bom? O diagnóstico, ele leva um certo tempo, nós precisamos entender todo o contexto, né, desse trabalhador, não só na sua atividade, né, dentro da empresa, mas também na sua rotina de vida diária, porque uma das características da patologia é justamente que o trabalhador começa a sentir dores no trabalho, mas ele leva isso para sua casa. Os sintomas não desaparecem, né, ao final do dia. Pelo contrário, muitas vezes, durante a noite, as pessoas queixam de mais dor, inclusive. Mas, dentro desse mapeamento do diagnóstico, né, nós temos, então, sensação de formigamento na mão. E se for à noite, né, como está listado aqui, é característica de patologia crônica, patologia compressiva. Então, ela pode ser uma patologia, se não for de origem nervosa, né, no caso que a gente está falando de uma patologia que afeta um nervo, ela pode ser também uma patologia compressiva de origem vascular, né? Nós podemos ter alguns vasos sanguíneos que estão ali sendo comprometidos, mas a sensação de formigamento, principalmente à noite, é característica da síndrome do túnel do carpo. Melhora durante o dia, né, ou o movimento, então, inclusive muitas pessoas relatam isso, né? Quando eu começo a movimentar, o corpo esquenta e aí melhora. Mas é justamente porque durante a movimentação, a pessoa consegue soltar um pouco essa articulação, ela consegue vascularizar melhor a área, e aí tem uma sensação de alívio, né, de imediato, mas que lá na frente, né, quando a pessoa para, ela fala assim, quando o sangue esfria começa a doer. E realmente é mais ou menos isso que acontece, né? Quando o nosso metabolismo volta a um estado basal, volta a um estado de normalidade, as dores começam a aparecer novamente. Durante o movimento, nós temos a liberação de endorfinas. E as endorfinas também são substâncias analgésicas. Elas trazem alívio da dor. Quando a pessoa está parada, esses níveis estão normalizados e aí volta a ter novamente a sensação de dor, tá? Então aqui a dor a gente já citou, a parestesia, a perda de força, né? Então a parestesia é a alteração da sensibilidade e a perda de força num estado avançado, ela é muito importante. Inclusive, um dos sinais característicos que a pessoa relata muitas vezes é quando ela vai pegar um copo d'água, uma garrafa d'água em casa, e ela gira nesse sentido, ela não consegue segurar, ela não tem força, justamente porque a pessoa perde a força de preensão na mão. Então, um dos sinais característicos é justamente essa perda da funcionalidade em casa, né? A pessoa começa a relatar dificuldade, por exemplo, para torcer a roupa, para pendurar a roupa no varal, enfim, começa a ter uma série de consequências do estado mais crônico da patologia. Em um número menor de casos, mas também pode acontecer um desconforto proximal na região do antebraço e do ombro. O normal é quando a gente tem uma patologia na região de ombro, que ela seja irradiada para baixo, mas a síndrome do túnel do carpo, ela pode também... a pessoa pode sentir sintomas, né, superiores em relação à região do antebraço e em raros casos, mas também pode acontecer na região do ombro, justamente porque muda a mecânica de movimento. A pessoa altera a sua mecânica de movimentos para poder aliviar a dor e aí começa a sentir dores em outras regiões corporais. E no exame físico, né, algumas manobras elas vão exacerbar os sintomas, né? Nós temos alguns testes funcionais, como os testes de Fallen, por exemplo, né, que a gente vai colocar essa articulação sobre um estresse, nós vamos colocar numa posição forçada e normalmente a pessoa relata sintomas de parestesia, né, essa alteração de sensibilidade e que se irradiam para a região dos dedos, tá bom? Em relação, né, às intervenções no ambiente de trabalho, primeiro que nós precisamos de uma análise ergonômica, nós precisamos entender de fato o que acontece com esse trabalhador na sua atividade real.
entender quais são as demandas, quais são os períodos em que esse trabalhador sente mais dor, se existe alguma atividade mais importante em relação ao aparecimento dos sintomas. E aí, conforme a gente vai identificando esses fatores, nós vamos tentando eliminá-los e, se não for possível eliminar a causa raiz, tentar pelo menos minimizar. E eu digo isso porque muitas vezes não dá para a gente simplesmente eliminar um processo de trabalho que é repetitivo, né? Não dá para eliminar simplesmente uma linha de produção. Mas se não é possível, a demanda de trabalho é muito alta, a gente tem que limitar pelo menos a exposição das pessoas, né? Então aqui, avaliar, né, o ritmo e a intensidade de trabalho, fatores mecânicos, principalmente relacionados a equipamentos e ferramentas, né? Atividades onde as pessoas têm que martelar, marretar, bater e que provocam vibrações na mão e tem a necessidade de impacto, elas são fatores importantes que, se possível, devem ser eliminados, né? As condições físicas do posto de trabalho, então, avaliar ruído, temperatura, esses fatores que podem também interferir, em especial aqui citando a temperatura, e a capacitação dos trabalhadores, né? É sempre importante que as pessoas estejam orientadas, que elas sejam treinadas, né, em relação ao melhor jeito de fazer uma atividade, ao melhor jeito de se realizar um modo operatório, mas hierarquicamente, né, nas medidas que a gente deve tomar, nós procuramos sempre eliminar a causa raiz. Se não for possível, aí sim a gente vai tomar outras medidas, né, como redução da exposição, capacitação das pessoas, né, treinamentos, orientações, pausas, mas sempre tenha um foco de eliminação da causa raiz e, na sequência, essas outras medidas que também são importantes e são complementares. Desse modo, a gente consegue melhorar essas condições de trabalho, a gente consegue intervir no ambiente de trabalho de uma maneira mais assertiva e, volto a frisar, o ponto principal é a gente começar com uma análise ergonômica do trabalho para poder identificar todas essas demandas, identificar o porquê está acontecendo essas dores, os afastamentos, né, as doenças ocupacionais, e aí sim a gente tem um planejamento e tem medidas mais assertivas para a melhoria das condições de trabalho, tá ok? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, então, deixa um gostei aqui embaixo, compartilha com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais para estar acompanhando sempre a publicação desses conteúdos. Se você está inscrito, você recebe sempre em primeira mão e a gente pode junto, né, construir mais esse canal de conhecimento e esse espaço para a gente poder discutir as questões de ergonomia, saúde e segurança do trabalho, tá ok? Então a gente se vê no próximo vídeo, um abraço a todos e até mais.